E aí, pessoal, Paulo Soares da DPComp e do NotaJac, e a gente vai para a nossa segunda aula sobre teoria do direito do trabalho. E na primeira aula a gente falou sobre a diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego. A gente viu que essa relação de emprego ela exige os seus 4 elementos, um deles é a pessoalidade, e a gente vai ver a pessoalidade com mais detalhe nessa aula. Então vamos direto para o nosso slide. Então vamos lá. Pessoal, você já se perguntou se pode mandar alguém no seu lugar no trabalho? A resposta é não. Então, quando você é contratado para ser empregado de uma empresa, é você que tem que comparecer. Não existe a possibilidade de você mandar uma pessoa no seu lugar, tá bom? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos entender o que é a pessoalidade e por que ela é tão importante. Mas antes da gente fazer isso, a gente já vai pedir para que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal da DPComp, se inscreva e ative o sininho, porque assim toda vez que eu colocar um vídeo desse te explicando mais alguma coisa, você não vai perder, porque o YouTube vai te avisar, tá bom? Então vamos lá. A pessoalidade significa que o empregado deve realizar o trabalho pessoalmente, ou seja, ele não pode ser substituído por outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja qualificada para a função. Não tem o que explicar aqui. Você é o funcionário, é você que tem que ir. Você é o empregado, é você que tem que ir. Você não pode mandar uma pessoa no seu lugar. Isso não pode depender da vontade do empregado. Eventualmente, até do empregador pode acontecer, ou por conta de lei, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas é bem simples, isso eu não tenho o que explicar. Isso acontece porque a relação de emprego que se contrata é o serviço prestado unicamente por aquela pessoa contratada, e não o serviço como resultado. Essa frase é estranha, mas ela é assim mesmo, tá? Por quê? Porque existe a possibilidade de eu contratar o serviço e não a pessoa. Quando isso acontece? Quando você faz a terceirização do serviço. Eu vou ter um exemplo daqui a pouquinho, a gente mostra na aula, tá? Mas quando você contrata alguém para relação de emprego, você está contratando a pessoa para que você contrata o trabalho daquela pessoa. Então, quando alguém contrata o Paulo, não é qualquer pessoa que seja capaz de fazer o trabalho do Paulo. Não pode ir qualquer um lá, tá bom? É importante destacar que a pessoalidade não se refere apenas à diferença entre a pessoa natural e jurídica, mesmo que outra pessoa natural pode substituir o empregado contratado. Isso aqui é só para voltar nessa questão da terceirização, para diferenciar. Quando você está falando de uma pessoa jurídica, que é a contratação da terceirização, qualquer pessoa natural pode vir fazer o trabalho. Mas quando você está empregando alguém, contratando, registrando aquela pessoa no regime da CLT, essa pessoa não pode ser substituída, tá? E qual que é a diferença entre contratar uma pessoa para cuidar da portaria, outra para cuidar da limpeza, outra para cuidar da segurança de um prédio ou terceirizar esses serviços? A grande diferença está na pessoalidade. Quando eu contrato uma pessoa jurídica, uma empresa de terceirização, que tem um CNPJ, eu faço um contrato com aquela pessoa e eu contrato 3 postos de trabalho. Olha, eu preciso de uma pessoa para cuidar da portaria, preciso de uma pessoa para cuidar da limpeza, uma pessoa para cuidar da segurança. Essa empresa vai me mandar todos os dias 3 pessoas que são empregadas desta empresa e não do prédio para prestar o serviço. E pode ser que pela escala dele venha um segurança diferente, venha um porteiro diferente, venha uma pessoa da limpeza diferente. Então aqui não há pessoalidade, porque é uma terceirização. Eu estou contratando o serviço e não a pessoa. Eu contrato esse serviço com uma pessoa jurídica que possui outras pessoas naturais como empregados que vêm aqui prestar o serviço terceirizando, porque eu decidi não contratar pessoas, e sim uma empresa, tá bom? A pessoalidade é uma característica que apenas diz respeito ao sujeito empregado, não se aplicando ao empregador. Exatamente por isso, em relação a esse último, que é o empregador, vigora a regra da despersonificação, podendo ocorrer alteração subjetiva neste lado da relação de emprego, caracterizando a sucessão trabalhista. Isso é o seguinte: quando você é empregado, o empregador não precisa ser o mesmo. O empregado precisa ser o mesmo, porque a gente tem um contrato de trabalho. Numa ponta do contrato tem um empregado e na outra um empregador. Mas vamos supor que esse empregador, que é uma empresa pequena,
ela é comprada por uma empresa maior. O que acontece? O trabalhador, ele pode continuar sendo empregado naquela mesma relação. Por quê? Porque existe uma coisa que chama sucessão trabalhista. Entra uma empresa no lugar da outra naquele contrato. Para o empregado pode não mudar nada, ele continua trabalhando e recebendo o salário dele e tendo todos os direitos, inclusive do passado, numa sucessão. Uma empresa sucede a outra, uma empresa entra no lugar da outra no contrato de trabalho e não muda nada para o empregado, tá bom? Então a pessoalidade é só do empregado, mesmo que troque o patrão, mesmo que troque o empregador, ou porque trocou de sócio, ou porque trocou de empresa, isso tanto faz e a relação de emprego continua, tá bom? Mas atenção, existem exceções à regra da pessoalidade, como as substituições eventuais com o consentimento do empregador, ou as substituições previstas em lei ou norma coletiva, como férias, licença gestante, etc. Então veja, quando eu tiro férias, eu sou empregado, estou lá trabalhando. Quando eu tiro férias, alguém vai trabalhar no meu lugar, alguém me substitui, mas nem por isso houve qualquer alteração na relação de emprego. Tá? Por quê? Porque pela lei eu tenho o direito de tirar as férias e a empresa coloca outra pessoa para trabalhar no meu lugar. A mesma coisa a gestante, que vai tirar a licença maternidade, o tempo que ela fica longe, a empresa não fica sem a pessoa que fazia o trabalho, ela arruma outra pessoa para fazer o trabalho. Mas isso não troca a relação jurídica, que é a relação de emprego entre a gestante e a empregadora, tá bom? Então o que a gente viu nessa aula? A gente viu que a pessoalidade é uma característica fundamental da relação de emprego e que o empregado não pode ser substituído por outra pessoa sem autorização do empregador. Que é importante lembrar que existem exceções à regra da pessoalidade, como as substituições eventuais com o consentimento do empregador e as substituições prévias em lei ou norma coletiva. Tá? Então, a pessoalidade basicamente é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal da DPComp se você não for inscrito, ativar o sininho e também não se esqueça que a DPComp é tradição em sistemas desde 1981.